Fala pessoal, estamos de volta aqui, mais um podcast da Security for IT e dessa vez para falar a respeito de como foi o RSA 2025, com a presença do Fernando Travensolo, nosso BDM da Security for IT. Tem os QR Codes aqui depois para vocês acompanharem. Fernando Romero, gerente de segurança do Banco ABC, e o Yuri, CISO do Banco ABC. Obrigado aí pela presença de vocês todos. Fernando também. Obrigado aí, pessoal. E quer se apresentar aí, Romero? Bom, sim, eu sou o Fernando Romero, né? Sou gerente de segurança do Banco ABC. Tenho aí 25 anos de experiência na área de segurança, bastante tempo, né? Minha origem é a área de infraestrutura, redes, e agora focado em segurança da informação, né? Então tenho... Quanto tempo na área de segurança mesmo? 25 anos. 20 anos, 25 total, talvez juntando com a parte de networking, e é isso. Então, conheço bastante aí a área e os desafios, principalmente, né, da área de cibersegurança. Com 20 anos não tem como falar que não conhece, né? Pegou todo desde o começo. Exatamente. O Yuri já é nosso convidado aí, já é o segundo podcast? Segundo podcast, prazer em revê-los novamente. Obrigado pela oportunidade de poder contribuir um pouco com a comunidade de cibersegurança, né, que no fim do dia tem uma grande atribuição nas questões de manter as operações e a continuidade dos negócios das demais variadas segmentos do mercado brasileiro. Quanto tempo de segurança, Yuri? Eu sou mais novo que o Romero, né? A gente percebe. Então, eu acho que ele andou meio de pneu furado aí, né? Nosso podcast, nossas regras. Tá? Aqui pode beber, a gente vai comer amendoim, pode fazer barulho. bullying. Pode fazer bullying. E em torno de 22 anos na estrada aí, no âmbito de tecnologia, e uns 18 destinado a segurança, começando com InfoSec, depois cibersegurança, acompanhando a movimentação do mercado como um todo e a evolução das atribuições. Hoje, como CISO no Banco ABC, né, responsável por um time bem aguerrido e bem preparado para combater as ofensas aí do nosso cotidiano, principalmente do mercado financeiro, que a gente sabe quais são os desafios aí que nós temos, né, nesse segmento. Vamos falar disso daí, eu acho que é um tema, principalmente o mercado financeiro, é legal compartilhar um pouco da experiência de vocês aí. Fernando, você nunca foi muito de segurança, mas sempre teve em segurança, né? Eu tô no TI já tá uns 25, por aí, 25 todo mundo anos. É velho, né? Já instalei bastante Windows com disquete, essa parte de segurança. Pela média de idade já é velha guarda, né? Já, e venho atuando. Trabalhei mais próximo de segurança, voltei para infraestrutura, projetos, e agora estamos de volta para a área de segurança. É isso aí. Eu não vou falar quantos anos, mas eu só trabalhei com segurança. Na verdade, eu comecei com insegurança. Depois eu migrei para segurança porque... Então é o precursor do IP Tables, né? Não, antes. IPFW. Usava IPFW. Configurou muito Squid na vida. É isso. Eu fui mexer com Windows, já era 2004. Falei, porque eu era daqueles caras que... Linux. Entendi. Aí eu falei, não, mas não tá pagando as contas, né? Não teve o Windows 3.11? Não, eu tinha, né? Mas não, assim... Mas não no trabalho. Em casa, eu lembro que... Você usava FreeBSD? Usava FreeBSD e Slackware de Linux. Eu não sei do que vocês Eu gostava estão falando. de ficar... Eu conheci o Windows 10 a partir do Windows 10. Você não viu nem no YouTube? Não deu uma pesquisada, não? Nem sei o que é isso. Mas era legal. Slackware, pena que acabou, né? É isso. Mas, Slackware, começo do 90 e alguma coisa, era disquete ainda. Tem uns amigos que são dessa época aí. Eu instalava o Windows 98 com 27 disquetes. Eu tava lembrando hoje, a gente usava 32 disquetes para instalar o Office, você lembra? E quando não dava pau? Aí... No último, né? No último! Disquete estragado. Eu acho que a evolução tecnológica melhorou, né?
Vocês têm muito a agradecer essa galera aqui, meu. a quem tava A no gente garimpo quebrando pedra, né? De fato. Legal. Esse podcast a gente vai falar sobre o RSA 2025. Foi uma experiência Foi bem legal. bem legal, Bem né? legal, foi bem diferente. Acho que para quem não teve a experiência de ir pro RSA, vá. Assim, é o melhor evento de segurança disparado, né, mundialmente. E acho que quem tem novidade para apresentar, aproveita o RSA para falar, né, sobre tendência, Sim. para onde que o mercado está indo mesmo, novidades, desenvolvimimento. Onde você consegue ver o que vai pegar nas próximas ondas, né, no próximo ano, o que vai drivar o mercado, quais vão ser as iniciativas, principalmente os fabricantes, tem bastante coisa interessante lá. Acho que a gente tem bastante para falar, né? Sim. Hoje sobre RSA. Então vamos trazer uns insights aí, né? Acho que Romero teve lá última vez em 2015, 2015, mas sempre acompanho, né? Porque por mais que né? Faz um barulho, né? não estou lá localmente, mas é importante você acompanhar o que está acontecendo, quais as tendências, né? Então sempre tá. E tem as transmissões online, Sim, né? Enquanto eu está acompanho acontecendo algumas. o RSA. E o Yuri teve presencial lá com a gente também. E Eu acho que sobre esse tema que o Romero comentou, é interessante a dinâmica do evento, né? Você, Fala aí. mesmo não estando lá, você tem a capacidade de acompanhar Alguns painéis, né? o que acontece mesmo não estando localmente lá. Eu acho que isso é importante para a comunidade de cibersegurança, né? Você conseguir estar, né, stay in touch ali com o que está rolando, não presencial, mas consegue acompanhar a evolução das principais trends, né? Que eu acho que para a gente o importante é acompanhar a tendência para a gente conseguir, principalmente nas nossas funções, de conseguir projetar o futuro, né? Então, acho que é importante esse tipo de evento para a gente conseguir pensar lá na frente qual estratégia a gente vai adotar aí no decorrer do percurso, revisão de roadmap, atender alguns anseios que a empresa possa vir passar no futuro. Então, é importantíssimo a gente estar antenado a essas questões. E sabe que bacana, esse ano tiveram quase 800 brasileiros, né? Era a segunda maior comitiva. Né? Acho que foi recorde. Né? Só perdia para os Estados Unidos, que tinha 24, 25 mil. Pessoas, né? Acho que era Brasil, depois México. o Brasil era México e acho que Índia. era Canadá, né? Mas o Brasil foi a segunda maior comitiva lá. Tinha 800 brasileiros lá que aproveitaram, estavam lá aproveitando e pegando as novidades. Eu lembro na edição que eu participei que já tinha bastante brasileiro, então acho que essa tendência aí de brasileiro acompanhar esses eventos globais, assim, aconteceu bastante e é uma tendência que cada vez vai crescer. Acredito que o ano que vem com certeza vai ter mais. vai ter mais de 1.000. Vai ter mais de 1.000 lá. Aproveitando e tentando entender lá o que está acontecendo, né? Quais são as tendências, né? Ver o roadmap deles para trazer para cá. Sim. Isso está muito atrelado, acho que ao crescimento do mercado, né, de cyber, né? Se a gente fazer um paralelo, o que tecnologia, né? Porque tecnologia puramente, como ela se tornou necessária para o business, a gente está nessa alavancagem do mercado de cibersegurança dentro do business, né? Então, hoje em dia, um negócio ele não vive sem tecnologia. Por diversas questões, tanto de agilidade, questões operacionais, a própria questão do digital. E cibersegurança ela vem já tentando fazer uma tradução de business security. Então, acho que isso é fundamental. A gente está sempre mais ampliando o nosso quadro, apesar da escassez, né? Vamos fazer um parênteses. A escassez de pessoas, né? Escassez de profissionais de segurança, o tempo que a gente consegue formar um novo profissional de segurança. Então, acho que essa escalada vem dando uma abrangência, né? Acho que, Romero, que isso só vai
cada vez mais ampliar. Acho que a participação do Brasil nesses eventos, ela só tende a ser ampliada, porque o mercado ele vai crescer naturalmente. Sim. Do profissional de segurança. Sim. Hoje não tem jeito, você não tem mais como não ter segurança. Eu vou usar um dado do passado, né, que a gente falou de IA, mas o Fórum Mundial faz, a cada 2 anos, eles entregam material das profissões, dos skills necessários, né? E o primeiro lá estava IA. E o segundo era cibersegurança, no mundo, né? Então, e tem um gap de profissional no mundo inteiro. Interessante que, falando em inteligência artificial, você está falando de uma coisa que está no hype, né? Sim, está no hype. Tá falando isso na hora, né? No momento. Já faz falta, né? Mal começou, já falta. E cyber também é o segundo ali, então o pessoal tem que eu tenho esse dado aí, né? Há uns 4, 5 anos atrás já falava de 30% das vagas de cyber não serão preenchidas por falta de profissional. Então, já falei isso antes, né? Mas para quem quiser entrar na área de cyber, é um excelente mercado. E eu vou acho que a gente vai abordar alguns temas aqui. É interessante o que eu acho que vai acontecer e a tendência de acontecer é a dinâmica do novo profissional de cibersegurança. Sem dúvida. Porque, assim, a constituição primária hoje dos profissionais de segurança, eles vieram de InfoSec. E a gente vai bater aqui no nosso que a gente observa de trends aí do RSA, que a coisa já está voltada mais para um AppSec. E que nossos profissionais, eles têm que ter não mais só aquele conhecimento de infraestrutura de tecnologia. Eles vieram de rede, né? E foram exatamente. Isso eu vejo já. A transição natural do cara de tecnologia. O cara começou em rede, foi para segurança, e agora o cara tá vindo de aplicação, né? Isso, eu tenho visto bastante isso, né? Que os antigos, né? O pessoal da nossa idade aí, um pouco até para trás. Fale por você. Eles tinham muito essa origem de infraestrutura, de redes. Linux também tinha pessoal que mexia já com Solaris, com Unix, com HPUX, coisas assim. E a gente tem visto hoje, né? Eu participei de algum processo, não participei, mas eu fiz alguns processos no banco, né? Tinha algumas vagas abertas e muitas pessoas já não tinham essa origem mais, não tinham mais esse background de rede, são outras realidades já. Então esse pessoal já está chegando no mercado já nasceu em cloud, já nasceu com essa tendência de cloud e espero que em breve já de AI também, então o mercado está mudando, realmente está mudando um pouco a origem aí desses novos profissionais que estão chegando no mercado. A gente fez a parte da construção da infraestrutura, né? Para hoje ele já é uma caixa preta, eles só olham para a aplicação e já está. Hoje estão abstraindo, né, essa configuração de rede, de VLAN, de roteamento. Isso hoje já para ele está pronto ali. Sim. Aproveitar que o Yuri engasgou aqui. Yuri, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos dar uns 5 minutos para você respirar. O que você acha que é legal assim nessa viagem para o RSA? Porque para a gente daqui é longe, né? Não tem voo direto, fuso horário -4, às vezes -5 horas, né? É cansativo, né? Mas queria te perguntar qual que é a valia, né, dessa experiência de conhecer o RSA. Eu acho que você, sim, essa dificuldade para chegar lá, para você estar longe aí do dia a dia, porque o seu dia a dia não para, né? As suas atividades aí não param e você está num fuso completamente diferente do seu, então você acaba tendo que trabalhar, às vezes, fora do horário, né, para responder algumas coisas, mas eu acho que é muito importante você participar de eventos como esse. É lá que está tudo acontecendo, né? Essas novidades, como a gente comentou anteriormente, lá na RSA é um evento muito grande. Eles têm 2 pavilhões, uma com os grandes players do mercado, né? Os players mais consolidados, né? Que mudam bastante, inclusive, né? De alguns anos para cá, alguns já existiam, já não estão mais lá, acaba tendo essa dança das cadeiras. Mas é importante ver que temos aí o outro pavilhão das startups, empresas novas que estão entrando no mercado. Então aí você consegue ver as novas tecnologias que serão tendência em algum tempo, né? Sim. E então, que vão para outro pavilhão depois, né? Ou serão comprados ou eles vão diretamente para esse outro pavilhão. Daqui a alguns anos eles mudam de pavilhão, né? Exato. É a evolução natural. Ele começa ali com uma novidade e ou ele vai ser
comprado, adquirido, e vai ali, do outro ano ele tá ali no pavilhão maior. Exato. Legal que esse ano a Segura, né, a antiga assim, a Segura tava com um stand lá e já tava no pavilhão dos consolidados. Bom, né? empresa brasileira já representando aí Já. nosso mercado, né? Meus parabéns aí pro time da Segura. Exatamente. Você tem Segura lá, né? A gente tem que dar os parabéns porque é um desafio empresarial, né? Uma empresa constituição brasileira tá Entre os melhores do mundo, né? exatamente. Galgando um lugar lá fora, né? Mas isso. Não é só aqui, né? Ela tá crescendo lá fora também. E com excelente produto, né? Diga-se de passagem. Não deixa a desejar para ninguém. Nada. Né? Em outras coisas até supera. E outras até supera. Outra, no estilo de plataforma, assim, Sim. eles estão com uma visão muito legal. Mas voltando pro RSA, né? O que você vê como vantagem de ir para lá? Cara, Você já tinha ido para RSA? pro RSA não. Eu já participei de diversos eventos, mas pro RSA não. Eu acho que a gente tem que aproveitar a diversidade do fuso, né? Uhum. Para pegar essas tendências tecnológicas. E eu acho que a gente tem que sempre pensar o benefício de a gente estar em cibersegurança um pouco atrás do fuso. Né? A gente tem, Eu entendo, eu já sei o que você quer falar. A diferença são uns 2 anos de fuso horário. exato. Né? Isso, para a gente, dá a oportunidade de estar melhor preparado para responder aos anseios do negócio aqui no Brasil. Né? Que, invariavelmente, as questões vão vir. Uhum. Só que se você tiver já mais antenado a essas trends, e assim, respondendo o que me chama de maneira primordial no RSA, cara, vá nos stands das startups. Vai olhar o que tem de novo. A gente visitou todos, né? Todos. Uhum. Acho que gastou mais tempo visitando Do lado da startup. o lado de startup, porque eles têm uma maior agilidade em tentar ser mais preditivo do hoje e na frente. Uhum. Então, eu acho que a gente pode observar, principalmente, ano passado a gente falava muito de utilização de inteligência artificial. Aí eu vou falar no âmbito de segurança. Tá. Nas soluções de segurança, Uhum. né? Então, como a inteligência artificial ajuda a questão das plataformas de segurança. E um ano depois a gente já está observando nesses eventos que agora a tendência é como eu protejo a inteligência artificial, é já no âmbito de business. Né? Tinha um paralelo que eu notei assim, existe inteligência artificial para a segurança e o que a gente viu que esse ano tem segurança para a inteligência artificial. É habilitar a IA ser utilizada dentro da empresa, Com segurança. mas com segurança, né? Para evitar vazamento exato. de dados, E coisas isso assim. também, né? Mas Mas a mesmo gente na construção da segurança, né? Garantir que ela não seja exploitada, que ela não esteja aberta, porque ela tá lá rodando ali e o cara pode aproveitar uma brecha Isso. dela e usar ela para espalhar na plataforma. acho que uma coisa importante, né? Os desenvolvedores hoje usam muito IA para compor o código, né? Para desenvolver software. E, você joga nos GPTs da vida aí, o cara entregou o código pronto. E por que eu acho que na minha opinião, tá? É uma opinião minha. Acho que é importante a gente observar isso, porque essas inquietudes do negócio para a utilização de inteligência artificial, ela já está, né, embrionária, alguns lugares mais avançados, outros menos, mas essas questões virão. Uhum. Em todas as áreas, né? É fato. E hoje, se a gente já não tiver antenado em como a gente, como segurança, seja um habilitador dessas iniciativas dentro da corporação, a gente vai voltar a ter aquele estigma de segurança da informação Entrave.
que Atrapalha o gera negócio. um entrave e não deixa o negócio fluir. Exato. Nosso objetivo hoje é viabilizar negócio, ou seja, manter negócios seguros. Sim. Então, cara, não tem jeito. Além de incentivar o Grey IT, né? O cara vai usar. O Exatamente. dev ou a pessoa vai usar o Gente, IA porque de alguma forma. É inevitável. A inteligência artificial, para mim, ela é um novo marco. Um novo marco. Que a gente está tentando entender esse negócio. Tentando gerar valor desse negócio. Sim. Mas ele vai ser o novo marco, como foi a internet lá atrás. Sabe? Pô, que internet? Que é isso? O antes e o De depois, repente, né? hoje Faça o que agora, com isso? nada né? vive sem a internet. Sim. Né? Então, a inteligência artificial, para mim, é um novo marco. E a gente tem que correr atrás de como viabilizar a utilização disso no viés de segurança para manter um ambiente seguro, propício e que a gente viabilize as empresas exercerem as atividades fins delas. A gente tem uma oportunidade aí de não ser o entrave dessa vez, Mas drivar, né? como foi com cloud também, Exato. né? A segurança foi um entrave. E aí ser um facilitador. Um facilitador, exatamente. Eu acho que acho que esbarra um pouco naquilo que eu falei da segurança com a visão de negócio. Né? A gente não pode ser mais só um centro de custo. Sim. E a gente está falando bastante de IA, mas por quê? Todo stand que a gente visitava Tinha um IA. tinha um IA. O cara fazia cafezinho Tava, com o IA. tinha um robô lá fazendo. Sim. Então, assim, É isso. todos, né? E eu acho que foi o grande mote aí do RSA desse ano aqui, foi IA. Né? O cara podia estar falando de DLP com IA, falando de Thread Intel com IA, falando de ZTNA com IA, tudo com IA. Surface, né? Superfície de ataque com IA. Com IA, tudo ali ele tá usando ali de uma maneira o IA para apoiar ali a ferramenta. Porque com isso ele consegue empoderar a ferramenta dele, né? Você consegue reduzir tempo de resposta, você consegue uma série de benefícios que você não tinha anteriormente, né? Que você tinha que fazer ou com pessoas ou com processos. E tendo esse IA junto, apoiando isso, você consegue, como eu disse, empoderar mais ainda essa ferramenta, né? Então, pra gente é importante a gente utilizar também o AI ao nosso favor, né? Porque os caras estão usando, né? Os atacantes já estão usando há algum tempo já. Né? Então, Já estão usando para fazer então isso aí tá ataque, vindo pra para equilibrar o jogo, tentar equilibrar o jogo. a gente tem que usar da melhor maneira para se defender dos atacantes, porque eles estão usando ali para fazer ataques mais personalizados, para buscar as vulnerabilidades mais conhecidas, eles já estão ali usando para o dia a dia deles ali. Então a gente tem que começar a adotar do nosso lado também, de uma maneira que o Yuri falou, não entrave o negócio. Você viu, lembra um stand que tinha de uma empresa apresentando uma solução de IA para detectar o uso de vídeo baseado em IA? Sabe aquele cara bota o Brad Pitt de um lado, Deepfake. De deepfake. Tá. e faz o vídeo. Então esse stand aí estava falando de uma solução para identificar isso, porque se você olhar hoje para todos os sistema bancário, usa biometria facial, né? Vários outros autenticadores usam biometria facial. Você tem que pegar o celular, colocar na cara, volta, né? E fora o pessoal que hoje tem muita reunião remota. Né? Também, Então tem isso, o pessoal pode usar lá, entrar com deepfake ali. Eu vou falar, ataques com deepfake já são uma realidade. Eu estou em grupos aí de outros gerentes de segurança de alguns ramos aí do mercado e constantemente a gente vê acontecendo incidentes relacionados a isso. Então já é uma realidade. Parece ser coisa de filme, de Hollywood, mas não. Não teve a menina que tava namorando o Elon Musk outro dia aí, mandou dinheiro pra ele? Falou, pô, tô com... Né? Elon Musk. Atingiu o meu limite aqui da conta, você pode pagar um Pix, fazer um Pix aí pra mim? A menina foi lá e mandou. Pô, mas era o Elon Musk. Eu falei com ele, né? Era ele. Eu acho Tava que namorando ele, faz 4 meses. E puxando esse tema aí, a gente fala de uma outra vertical bastante latente lá no RSA, que, modéstia à parte, eu já bato nessa tecla há alguns anos, que é sobre AppSec, né, que é Application Security, que é outra coisa que muito falado lá no RSA sobre Application Security.
Antes a gente tinha 2 ou 3 empresas aí que a gente sabia, tratava essas questões de application security. Hoje você já tem inúmeras novas empresas tratando de application security. Você diz o código. Mas você achou que eles já estão numa jornada mais avançada que a Os gente apps. lá? Ou... Cara, o que eu acho que é natural da transformação digital, Uhum. cuidar de perímetro já não é mais suficiente para segurança. Qual o perímetro? Nem Qual sei onde está o perímetro? perímetro. Né? Que perímetro? Uhum. Então, assim, você pode ter diversas soluções de proteção de perímetro, é interno, é externo, é na cloud nuvem, protection, diversas soluções. Se você tiver uma vulnerabilidade na aplicação, ele vai entrar pela porta da Da frente. frente. Como um usuário Tapete legítimo, vermelho. explorando Passa tudo aqui, que né? é Vem aqui. possível. Né? Uhum. Então, hoje, assim, Mas aí você vê, casado com isso que você tá falando de AppSec, tinha muito stand de IAM, né? Identity Protection. Então, assim, você tem uma É. credencial hoje, é tudo que você precisa. Isso é uma situação, eu vejo, uma condição latente do marketplace de ransomware. Então, hoje, um ransomware hoje ele é industrializado, né? Então, é uma preocupação latente, até porque você hoje vai em um marketplace, compra credenciais válidas que foram vazadas de corporações, para que você possa, a partir daí, fazer um ataque, um deslocamento lateral, entrar na infraestrutura daquela empresa, implantar o ransomware e aí fazer todo o processo de Que imagina, criptografia. O que facilita para o atacante, ele tem a chave da porta da sua casa, É. ele não tem que se preocupar com cano, nada, ele tem a chave da porta, ele vai entrar. E sabe quanto vale a sua credencial na Deep Web? Nada, é. né? Centavos. É por milheiro, né? Ele É. vende por... Não, e assim, nesse marketplace, o cara lá expõe qual é o usuário, qual é o nível de privilégio do usuário, em qual console que ele tem aquele privilégio, Qual o mercado, né? qual é o segmento, e os caras já têm uma visão de negócio tremendo. Qual é o faturamento da empresa? Então o cara já gera um contexto. Pô, pega esse usuário aí, Ele vale mais, né? faz a implantação do óbito, você já tem até quanto vale a empresa fatura, e aí você já sabe até quanto que você vai pedir de resgate. Boa. Então, cara, Já viu o já- business case eu- pronto, né? O cara monta o capacidade business financeira. case pra comprar a credencial. algumas vezes eu falo que os caras já estão mais estruturados na visão de negócio do que muitas empresas né, em estrutura de negócio. Tem um Cara, business é plan. fantástico, cara. Funciona. O go-to-market vai ser esse aqui. Tem investimento pesado. Vale a pena eu gastar energia na empresa X? Qual é o faturamento dela? O que eu vou ter de rentabilidade no Nossa, processo? Qual é o grau de o risco, atratividade? né? Qual que é retorno sobre investimento, né? Qual É que isso. Qual é o retorno aí? Total desse Addressable investimento? Market, o cara sabe lá. Cara, é Esses clientes fantástico, que eu quero né? atacar. E- Literalmente quais clientes você quer atacar. Exato. É o cardápio. é? O cara tem um cardápio ali, né? E depende de onde a pessoa está, né? O cybercriminoso está, ele não tem nem preocupação com lei, com polícia. Depende de onde tiver. Se ele não tiver, por exemplo, aqui no Brasil, é um cara de fora, nem com Não isso ele vai se preocupa. pegar, né? Então o risco do cara é muito baixo, né? De ser pego. É zero. E depende do país que ele tá, zero mesmo, né? Zero mesmo. Alguns ainda tem algum tipo de lei, tem como você... Alguns ele até tá incentivo. Incentivo. Até incentivo. Incentivo do governo para fazer essa Exato. exploração. Não precisamos falar quais são os países que têm Não. incentivo, mas quem é de cyber sabe. Acho que, ao meu ver, nós esbarramos as principais tendências que nós vimos do RSA, né? Então, Threat Intel a gente viu bastante. Threat Intelligence, DLP, DLP com IA, né? Uma parte de classificação já com IA. exato. IAM. Identity Protection, e entendam, não estamos falando propriamente dito de IDM ou IDM. É Estamos falando de proteção de identidade, não estamos falando de gestão de identidade, que
concessão, revogação de acesso. Estou Não, falando de proteção. proteção. Application Security. Tinha muito. Assim, Ataque, superfície, né? Tinha alguma coisa de superfície. abriu meu leque. Os CASM, você tem. Uma E tendência que eu tinha ouvi. de ransomware, né? Tinha uma coisa bem E a interessante. Né? parte... Porque continua, né? O de ransomware, por mais que já é algo antigo, continua, né? Não é um que caso nem vírus. resolvido, né? Não é mais tanto com o EDR, Sim. tá? Mas com soluções que tentam que você não tenha que efetuar um pagamento de resgate. Elas, né? Então ela fica, cara, com essa solução eu vou não ter que chegar nesse estágio porque eu tenho uma solução que eu vou conseguir voltar ao meu ambiente, etc. e tal. Então, pensando nisso, acho que são as principais tendências do RSA desse ano que eu observei estavam nessa linha. Uma tendência que eu vi também interessante foi a de visão de plataforma. Então, o fabricante que anteriormente só vendia EDR, começou a colocar EDR, proteção de identidade, começou a fazer CIEM, CASB. Então, essa visão de plataforma, até ele pensando, eu tenho um cliente que já usa o meu EDR, mas eu consigo agregar mais valor e aumentar a minha abrangência dentro desse mesmo cliente com mais tecnologia, trazendo plataforma. Mas acho que isso vai vindo mais no drive dos clientes, tá? Porque o pessoal está buscando plataformas mais consolidadas. Sim. Por em vez de ter 5, 6, 7, 8 ferramentas, tem uma equipe gigantesca, ele consolida tudo numa plataforma, tem uma plataforma única lá que ele vai... É um treinamento só, uma equipe não menor, mas uma equipe mais focada, com maior inteligência, com o pessoal, em vez de você ter júnior, você tem um pessoal mais sênior. Então, acho que isso é uma resposta do mercado aos clientes que estão demandando para eles. Essa questão de uma plataforma unificada. Bom ponto. Um exemplo que a gente estava conversando um pouco antes aqui, e que a gente visitou lá um cliente parceirão nosso aí, sobre Orca, né? Sim. A gente tem junto lá com vocês o Orca Security. Nesse outro cliente, ele fala, cara, o Orca é um canivete suíço. Antes se eu tenho uma iniciativa de segurança, eu vou abrir esse canivete e ver se tem alguma lâmina lá que eu possa usar. Sim. Né? E tem. Tem. Né? E aí, hoje, o Orca se mostra assim como uma plataforma que, além de tudo que ele faz, ainda ajuda, né, na tomada de decisão. Pensando em uma jornada cloud, né, é uma excelente plataforma pela abrangência que ela dá, né? Já acho que a questão do CSPM pacificado, isso né? Passado ali, né? Nem se fala dessa sopa de letrinha, KNAP, KIEM. Isso é superado. Hoje o poder dessa plataforma ela é outro. Ela está muito mais na predição, visibilidade do seu ambiente de cloud, né? E possibilidades de você observar caminhos de ataque para formular alguma estratégia de defesa, etc. Tal. Que aquele negócio de, preciso ver minha postura. Isso ficou no passado. Né? É muito abrangente. Então, assim, pensando num caderno de plataforma, né, falando de proteção de API, em Discover, vulnerabilidade, a própria postura, cumprimento de regulatório, ver lá, né, cara, tem LGPD. Tem tudo. Não é um gembrado de LGPD. Assim, é muito consistente, coesa. Eu sempre abordo a Orca, que assim, mais do que uma plataforma de visibilidade, ela te dá ferramentas para você atacar onde realmente importa. Você consegue a priorização do risco, né? Descendo, fazendo um drill down e falar assim, aqui é o que vai impactar seu negócio. É que assim, isso é importante que você falou, né? Porque quando a gente fala de ambiente de cloud, né? Quando você vê a quantidade de ativos que existem, né? Aí não é ativo só o servidor A ou B, mas todas as questões que reúnem lá, VPC, IP, bucket, não sei o que lá. Uma credencial é um ativo, você tá... Cara, é tanta coisa ali dentro que assim, você fala, cara... E nuvem A, nuvem B, nuvem C, nuvem G. Faz, cara, este contexto, ele
Se você Abstrai. fosse fazer isso, lembra da planilha para fazer a gestão de ativos? Não dá. Não, primeiro que Você não se consegue. for fazer a planilha, você tem que conhecer tudo que você tem na sua Isso. cloud. Não, esse outro- já é... Esse outro empresa que a gente foi, eles usam o Orca para fazer inventário. Ele falou, cara, tá tudo pronto, É lá. automático. Isso Faz o inventário e passa para lá. O IT alimenta o ITSM do cara. Sim. E é por isso que eu acho que é válido você... Anteriormente ao Orca, a gente tinha uma outra tecnologia, né? Outras tecnologias para endereçar Algumas coisas. problemas pontuais, né? E estava implantado, estava rodando tudo, mas quando a gente viu o Orca pela primeira vez, durante a POC, a gente viu a diferença do que eu tinha várias informações anteriormente em consoles diferentes, tudo num lugar só. Então acho que é importante você, voltando de novo ao Ao motivo conceito da da RSA, O conceito de plataforma, ao né? porquê é importante você participar de eventos como a RSA, porque lá você vê empresas novas, traz essas novidades que você... São coisas novas, são coisas que recém-lançadas, que é importante você, como um líder de segurança da informação da empresa, você está acompanhando e entender como aquilo pode substituir várias tecnologias como uma só, nesse caso específico do Orca. Então, por isso que é importante você participar de eventos como esse, conversar lá nos stands pequenos das startups, para realmente entender como aquela empresa pode te ajudar a reduzir risco, a ter mais informação numa console única, ter velocidade em responder a um incidente ou uma não conformidade. Então, acho que esse é um grande benefício aí de um evento como esse. Tem grandes players como a Orca, né? Na sua opinião, Yuri, empresas que têm ambiente rodando em nuvem, dá para viver sem Orca? Eu vou abstrair o fornecedor. Beleza. Podia ser um dá pra outro. viver sem uma plataforma que... Assim, É que eu tô defendendo o jabá aqui. Não, eu nem combinei nada. Mas é porque a gente tem. Zero problema, até porque eu acho que eu vendi Orca lá os dentro. 2 clientes lá também. no RSA. É verdade. A solução, tá? Não tem como você ter assim uma cloud hoje sem nenhuma solução minimamente que consiga fazer uma observância de postura. Não tem, tá? Aí vamos entrar no lado da Orca. Já que você vai para uma solução, aproveite o stack tecnológico que ela tem dentro de uma plataforma, otimize seus custos de investimento, gere mais valor para o negócio com essa ferramenta, do que você ter uma pancada de soluções isoladas para fazer essa proteção que você precisaria fazer. Só, eu tenho que ter 5 funcionários. Cara, você tem que ter um funcionário que conheça aquela plataforma, seja especial. Você não precisa mais do profissional da NASA, né? Não, mas você pode ter um profissional sênior em vez de ter 4 júnior. Isso, pra porque a ferramenta, assim, em si, aí falando da Orca em específico, ela é bem intuitiva, né? Ela não fica abrindo janelas ou indo para aquelas compras, aquisições de diversos outros fabricantes para formar a plataforma, né? Ela foi constituída daquela maneira. Sim. Então, o seu tracking, para o operador no tracking de observar, desde um alerta até chegar até o ativo que está dando aquele problema, ver quais são os paths possíveis de exploração de vulnerabilidade, ele é linear, cara. Se acompanha end-to-end, uma visão end-to-end. Em outras você tem que ficar... Vai tem ali, que fazer um entra track na outra, aqui, um tal, pedaço tá faz aqui, uma composição de visualizações para chegar no lugar, né? Então, é um universo. Aquilo realmente é um universo, aquela plataforma. E tem coisa nova vindo aí, né? Tem roadmap, a gente tem acompanhado bem o roadmap. Eles compraram uma empresa aí, Opus, né? que foi divulgado agora, com AI, com
É a remediação, parte de agente, autorremediação, tem coisa nova que tá chegando aí para eles, pro Vai portfólio para deles. on-premises também. Vai ter on-premise, Boa. então... E aí vem para brigar no mercado aí, né? Com outros players. É natural, faz parte, eu acho que eles têm que fazer mesmo. Mas é uma excelente solução, visão plataforma. Sim, é a visão da plataforma, né? Em vez de ter soluções estanques, você tem uma plataforma ali. Se você pensar no muito legal. no stack mínimo de segurança hoje para um ambiente híbrido, Uhum. cara, é coisa pra caramba. Pra É se muita gerenciar, ferramenta, né? É muita informação e a gente entra até naquele momento. Cara, é tanta informação, o que eu faço com essa informação? Sim. Né? Então, se você não tiver uma racionalização de utilização, como utilizar, o que abstrair efetivamente de cada solução para compor uma visão de incidente cibernético, orquestrar isso, né, Romero? Eu acho que o grande desafio é orquestrar todo o stack de segurança. Né? É o que vocês veem como inovação. Essa próxima fase aí de cibersegurança. Saber essa questão de plataforma, essa questão de aplicação, essa questão de Consolidar, né? consolidar, de estar mais fácil ali. Porque a ideia aqui é reduzir o tempo de resposta, né? O tempo que você está exposto aí, está acontecendo um incidente, está acontecendo algum... Então, com uma visão dessa de plataforma, de integração, acho que, além da plataforma, é importante você ter várias fontes de log dentro da mesma plataforma, te reduz o tempo aí que você vai receber Um alerta. uma correlação com o alerta, né? Então, acho O que... importante, a correlação, né? Sim. Vamos usar aquela máxima de informação, né? O que é informação, né? Dados são dados, né? Sim. O que um dado é importante para você pode ser irrelevante para mim. Ele só tem um objetivo final quando a composição deles vira uma informação, né? É o contexto. Exato. Né? O meu caderno pode ter muito, com as minhas anotações, Pode ter muita coisa, né? pode ter muita, Mas não pode dizer nada para mim. para você, zero. Você entendeu? Mas a composição daqueles dados reunidos, ele vira uma informação. E eu acho que essas peças de dados das soluções de segurança correlacionadas para efetivamente gerarem uma informação que precisa ser tratada, isso é o masterpiece aí do negócio. Porque assim, você precisa atender o que é prioridade, né? Sim. Você tem... Eu vou olhar todos os blocos que o Faro deu. Não. Não. Primeiro, se ele bloqueou, tá ótimo já, né? Bom, Deveria estar olhando para os que ele liberou, né? cumpriu a função essencial dele de last role, né? Sim. Block. Pode crer. Né? É. Se bloqueou, cara. Clean up room. Exato. E aí a gente precisa efetivamente ver o que realmente tem valor a ser observado. Senão... Esse é um ponto, né? Não tinha quase nada de Firewall ali, né? Nada, novidade, nada. Cara, Morreu, né? pra mim isso Commodity, virou né? uma... Morreu, virou pau. virou... É pau. Os players estavam lá, mas falando de outras coisas. Não, né? não tava falando mais. Isso aí já não move nada. Não move, porque é necessário. Isso já, cara, Não, é quase... tem que ter, né? Tem que ter. Não tem como não ter. Sim. Né? Então, diversas coisas que talvez que era o nosso hype, né? Ela não passa alguns No aninhos. passado. Agora o mundo é outro. Né? Antigamente falou segurança, Firewall. Pô, Fire. Cara, Antivírus. Isso Mudou. mudou. Então, são coisas essenciais, elementares que você tem que ter no seu stack de segurança. Você precisa observar o que tem para frente aí, que o mercado ou a tecnologia vem se transformando numa velocidade muito rápida e a gente precisa caminhar com isso. Sim. Então a gente vai ficar para trás, cara. E a experiência, assim, de encontrar um monte de gente conhecida lá no RSA? Isso aí, acho que de eventos em geral, né? Você acaba conhecendo muita gente, né? Não conhecendo, mas encontrando muita gente. A gente que é de mercado aqui há muito tempo sempre acaba revendo os amigos, né? Então propriamente no evento, isso a nossa dinâmica do dia a dia ela é tão frenética que você não acaba tendo um stop time para
botar a conversa em dia e uma conversa mais estruturada e saudável quando você começa a debater tema mesmo. É. Segurança, como tá o seu desafio, como tá lá, como tá a percepção no seu segmento, né? Porque isso muda. O calor do segmento, ele varia de acordo. Sim, as ameaças são diferentes, São o impacto no diferentes, negócio é diferente. Região, qual é a atratividade. Isso varia muito com relação... Então, cara, é o que você falou. Aquele tempo que você tem para botar o papo em dia, né, sobre o que as pessoas estão enfrentando lá. Então, acho que é importante esse tipo de troca, né? Para a comunidade de cibersegurança. Né? Porque a gente vive um núcleo, né? É um núcleo. Total. O mercado é bem pequeno. E o que eu via bastante anteriormente, que as pessoas não se falavam tanto, né? Hoje, com o WhatsApp, eu tô aqui em grupo aí de outras gerentes de segurança, no geral, e eu tô em grupo de gerente de segurança do ramo financeiro, né? Do meu ramo específico, né? E, cara, aqui a gente abre o coração para mostrar o que tá acontecendo, pô, aconteceu tal coisa aqui, o que vocês estão vendo do mercado. Então, o pessoal compartilha mais, compartilha né? Não mais, é mais, cara. Antigamente era muito fechado Sim. ali no seu mundo, na sua empresa, na sua corporação. E eu fui no passado em alguns eventos organizados até por fabricantes, só que deixavam bem claro que dentro o fabricante não estava na sala, né? Só ficava lá o CIS, o gerente de segurança, para discutir temas reais do mundo real, sem alguém querendo vender alguma coisa. Não, para abrir o coração mesmo e trocar experiência. Nesse último evento eu estava no varejo ainda, falei com outras pessoas do varejo. Cara, eu saí com um monte de insight, assim, de pessoas que de outros varejos, né, no caso era de roupa, né, de outras coisas, o meu varejo era alimentar, né, alimentício. Mas eu saí com um monte de insights que, pô, por que eu não tinha visto isso, né? Tá vendo que me entrega essa tecnologia ou novas formas de fazer uma coisa que eu fazia já de uma forma mais lenta. Então, eventos focados em tipos específicos, né, de mercado são muito válidos, né? Participo de alguns, então são bons que a pessoa abre o coração, né? Diz o que está acontecendo na realidade, os problemas, as dores, ou até as vitórias também. Fiz tal coisa e deu certo. Resolvi um problema, né? Eu acho muito legal que, assim, como tenho muito tempo na área de segurança e eu me relacionei com muitos profissionais de segurança também, né? Nem sempre no papel de revenda, né? Mas eu participo de alguns grupos e eu acho que, apesar de ter uma distância entre o seu grupo como dos clientes, né? Das empresas mesmo, a gente tem grupos de revendas, grupos com fabricantes, né? E são grupos diferentes, né? Eu posso te garantir que nem sempre nos grupos a gente está discutindo, pô, vou vender produto para empresa tal, querer ficar empurrando as coisas. Mesmo o cara sendo fabricante ou sendo revenda, a gente está no mercado de cyber, né? Os conhecimentos são os mesmos. A diferença é só a posição da cadeira que a gente está. E a gente tem muito a contribuir, assim como o fabricante tem muito a contribuir. Vocês não conseguem ver todas as tendências, né? Conversava muito com um cliente nosso de uma telco que falava assim, cara, eu gosto de receber fornecedor, fabricante, revenda, para saber o que está acontecendo. Porque eu não tenho tempo de ficar vendo o que é tendência, para onde que o mundo está indo. Sim. Então ele tinha na agenda dele espaços para receber pessoas para se atualizar. A dinâmica do refresh. Mas estamos todo mundo nesse contexto aí. Eu acho que o mercado de cyber, né, fazendo os paralelos aqui, é muito parecido com o mercado das indústrias de aviação, né, que a Airbus, Boeing compartilha os dados para evitar acidente. Então a gente está criando essa comunidade para as empresas compartilharem dados, para vocês compartilharem a gente junto aí, para construir uma comunidade mais forte ali da parte de segurança. Não, você vê que tem essa, desculpa interromper, mas sim, essa comunidade existe entre os fabricantes de segurança. Sim. Tipo, eu quero ter um produto melhor, não vou divulgar para os meus concorrentes. Não, hoje eles trocam, né, informação. E em alguns segmentos é até previsto em ato regulatório. Sim. O information share. Ah, é? Exatamente. Para tornar o mercado mais forte, né? Na verdade, nós estamos de um lado do balcão
né? Os criminosos, cybercriminosos, é que estão do outro. Sim. Né? A gente tá tudo do mesmo lado. Assim, o que é interessante, né? Assim, olha só, empresas do mesmo segmento, Uhum. que em teoria existe a competitividade por negócios, ok? E aí você tem um órgão regulador que versa sobre a disciplina de cybersecurity, Uhum. que você deve ter um compartilhamento de informações. Então, assim, você não tem um viés de melhor ou pior que a outra. Você tem uma tentativa de estandarização da defesa cibernética daquele segmento. Porque nesse Entendeu? caso aí, né, se pegar o segmento financeiro, é o seguinte, né? Se alguém explora o banco X, não é só o banco X que está em perigo, é o sistema todo. A confiabilidade do É a sistema. confiabilidade do sistema todo. Isso, é o sistema. É o né? sistema o sistema todo. ele Então, é composto por diversas empresas Sim. e que a gente tem que manter aquela unidade saudável. Sim, e a mesma coisa varejo, mesma coisa outras coisas. Então, se alguém explora uma brecha numa organização de varejo, com certeza vai estar lá do outro lado, lá ele vai pegar a próxima Ele vai querer replicar aqui. Ele vai querer replicar, então Lógico, você deu cria certo. e Vai vai, pra- exato. compartilhando essa informação. Quantas vezes a gente viu o Anonymous lá e outros grupos, né, de hacktivismo falando, vou atacar os bancos brasileiros. Cara, você fica esperando se você vai ser a vítima da vez. Sim. Geralmente é isso. Né? Vou atacar os aeroportos e outros segmentos, varejo. Os caras sofrem, né? Sofre muito. E eu acho que essa é a principal diferença da RSA para os eventos. Está todo mundo ali para compartilhar e entender junto como Isso. melhorar a comunidade. Eu acho que isso até esbarra no ponto lá, que se você vê lá o público, qual é a formatação do público? Cara, é um público totalmente heterogêneo. É. Você tem desde o técnico ao executivo. Sim. Né? Então, assim, é um negócio que consegue... Você tem diversos eventos de segurança que eles são mais formatados para o executivo, Sim. é um evento mais formatado para um âmbito técnico. Uhum. É um evento que consegue reunir literalmente de A a Z. Né? Então você tem desde o cara que é técnico até o cara que é executivo, o cara que está prospectando o negócio, o cara que Sim. está fazendo o negócio, o cara que está atrás de tendência A tecnológica. startup pequenininha O querendo... cara que está Cara, de maneira Tá todo mundo lá, embrionária. né, como é nosso. Eu fui com o Yuri numa área que era fora do RSA, que a gente foi convidado pelo governo de Israel lá para visitar, né, os stands de startups, que, cara, não tinha stand, era um cara numa mesa Só no pitch. para falar do produto ou da empresa que ele estava começando. Embrionária. E a gente viu coisas assim, cara, que você não faz ideia do que... Porque diversas tecnologias de segurança nascem em Israel, né? Assim, lá é o berço, né? Tem muita Lá é o coisa que berço vem para de lá, várias né? coisas, né? Mas, cara, nesse mundo de cyber a gente viu coisas que eu falei, cara, esse negócio é disruptivo. Inclusive, entre essas empresas, eu conversei com uma delas também, que faz um negócio legal, que é proteção de credenciais de serviço. Uhum. Que era um ponto que até então não é muito... As pessoas não olham muito para esse lado das credenciais, né? De novo, aí falando de... É, conta de serviço, né? É uma conta que ela tem lá Ninguém usa. ela tem lá seu acesso no ambiente, né? Seu nível de acesso. Então, a solução de uma empresa israelense que faz a proteção desse tipo de ambiente aí. Rotation, monitoração, análise para saber se aquela conta ainda é válida no seu ambiente, ela tem que estar lá ainda. Então, por exemplo, é uma solução que eu achei bem interessante aí, que apareceu no RSA. Então, vamos ver de perto essa tecnologia. Legal, show de bola. E teve alguma coisa assim que você viu que era mais forte esse ano e que não tiveram nos anos anteriores? Eu acho que assim, a maior parte que a gente viu lá foi a questão de AppSec, tá? A questão de IA, que vai ter alguma coisa ali que vai seguir pro caminho, né? Eu acho que foram as duas maiores frentes que eu vi lá. Eu acho que AppSec, essa mudança de paradigma que a gente está comentando ali, né? Que a gente veio do pessoal de rede, de infra, o pessoal que está chegando no mercado agora, não, eles vieram de aplicação, de desenvolvimento, para ele a infraestrutura é uma coisa abstrata, né?
Então, eu acho que o mercado de segurança está indo para esse caminho. Eu acho que é o que me chamou mais atenção ali. Eu também acho. Acho que sim, se a gente não preparar para isso, o pessoal vai ficar para trás. Né? Porque a gente joga Firewall, essa parte... Tá tranquilo. Não, você não precisa justificar. Você como negócio, você não precisa justificar para a diretoria por que você precisa comprar. Já vem. Já tá ali, né? Você não precisa... eu preciso comprar. PDR, não, tá lá. Então, isso é interessante você falar, trazer agora essa visão aí de alta cúpula, né, da diretoria, o comitê executivo, que muitas tecnologias, cara, quando eu vou fazer lá a defesa de alguma tecnologia, alguma solução, os caras já sabem já. Sim. Os caras já viram já que teve um incidente, teve impacto no outro banco, numa outra empresa, que foi divulgada aí numa grande mídia, né? rede, na mídia, né, em geral. E quando eu vou falar daquele assunto, eu quero falar hoje uma solução que eu vou proteger contra o ransomware. Antigamente eu tinha que falar, o que é um ransomware, né? Hoje não. Tá tranquilo. Tá. O meu comitê executivo já sabe o que é ransomware, já sabe que aquilo lá para o negócio, já sabe que aquilo lá vai trazer impacto direto no bônus dele, ou na empresa, ou até mesmo na continuidade da empresa. Se você não estiver preparado, ele vai chegar para você, o que você está fazendo para ransomware? Então, hoje, esse pessoal já está muito mais preparado e muito mais ligado no que está acontecendo no mundo. No mercado financeiro, assim, qual que é a regulamentação para combate a esse tipo de incidente? Basicamente, hoje, a gente tem um principal ato regulatório, que é a 4893, né? Esse é o principal pilar que nós temos que observar no âmbito de cibersegurança. Então, ele tem diversos pontos a serem observados, né, que a gente precisa atender minimamente, mas não que o mínimo seja realmente o necessário para fazer frente às ameaças atuais, né? Então, a gente tem que estar para em passo aí com a 4893 no âmbito do sistema financeiro, né? E que é super importante para que a gente garanta aí o nosso sistema financeiro saudável, né? Porque ele... Que, diga-se de passagem, é um dos melhores do mundo. Se não for o melhor. E que, assim, diga-se de passagem, é um que viabiliza muitos sonhos e realizações do brasileiro e das empresas brasileiras, né? Suporta muita questões aí ao segmento financeiro. Então a gente tem que olhar a 4893, a principal resolução. E aí, dependendo dos segmentos que você atua, tem a de corretagem, aí tem diversas outras que vão bem em linha com a 4893, mas que ela tenta dar um padrão e equalização aí para os participantes, né? Eu não te perguntei isso, né, antes, mas fala um pouquinho do Banco ABC, assim, que operações vocês fazem lá, da onde que é o banco, qual é o tamanho, né? O banco hoje ele é bem focado em corporate, né, e large corporate, e hoje a gente já tenta trabalhar outros segmentos também, né? Tem uma empresa de corretora, de recuperação de crédito, de TVM. O que quer dizer o ABC? Ele vem do Arabic Banking, né? Então, é de um grupo árabe que faz o controle do banco aqui no Brasil. Nós temos total isonomia no sistema, né? Até porque a gente tem que ter sistema financeiro brasileiro, né? E a gente, no fim do dia, basicamente a gente ajuda as empresas do Brasil a tracionar os seus negócios. Basicamente, esse é o nosso objetivo do banco. Emissão de CRI, CRA, né? Tracionar o empresariado brasileiro. Né? Então, esse é o nosso objetivo. É fazer o Brasil... Eu acho que o papel de vocês no mercado é bem importante, né? Eu recordo, assim, não sei, 3, 4 meses atrás, que vocês pegaram uma empresa do mercado agrário que estava ruim já, né?
A gente é bem forte em diversos segmentos. O agro é um bom segmento. O Brasil Sim, é agro, né? a gente é agro, né? Então, é um segmento que a gente aposta bastante, investe bastante, né? E a gente vem cada vez mais diversificando o portfólio de produtos do banco. Você falou de corretagem também, né? Nossa corretora é excelente, a nossa corretora de seguros. Lá Energia. Que tipo de seguro vocês fazem lá? A gente faz diversos seguros lá, né? Então, a gente tem algumas linhas de seguros que a gente vende, inclusive, oferta isso junto em conjunto com negócios que estão acontecendo, então, para segurança de crédito, etc. Então, diversas coisas lá. Seguro de cyber? Seguro cyber, está operando com seguro cyber. É uma vertical que... Eu sei que você não é da... Não sou da corretora, mas no conglomerado eu respondo, inclusive pelas resoluções do âmbito de seguradora. Então, Vocês acompanham lá também a operação? eu sou CISO do conglomerado, né? Então também tenho que respaldar todos os processos lá da seguradora lá. Hipoteticamente, né, caso alguém não conheça o que é um seguro de cyber, você consegue explicar pra gente? Olha, o seguro de cyber, ele não versa só sobre questões de ransomware, né? Ele te protege como vazamento de informações e algumas outras questões. Exposição, exato, né? Todos eles têm uma dinâmica para operacionalizar aquele seguro, né? E é aquilo que também te auxilia na questão, por exemplo, de recuperação e tentativa de restauração do seu ambiente. Né? Então, hoje, basicamente, para você demonstrar respaldo para diversos outros negócios, é quase que um pré-requisito, dependendo do segmento da empresa, você ter constituído um seguro cibernético. Né? Porque hoje, vamos falar assim, dizer assim, ninguém quer ter um incidente. Sim. Né? Então a gente faz o máximo esforço possível para não ter um incidente, mas pode ocorrer. Né? Então você tem que ter esse respaldo de uma seguradora que não só necessariamente trata do âmbito de ressarcimento, mas na questão de seguro cyber ela também te auxilia, dependendo do que você contrata dentro do seguro, a fazer a resposta ao incidente para fazer a recuperação mais rápida do seu ambiente e fazer o retorno da normalidade das operações. Né? Então, acho que essa é a abrangência hoje de um seguro cyber, né? Um seguro cibernético. Então, empresas aí que estiverem ouvindo o podcast podem procurar o Banco ABC para fazer esse tipo de seguro. Faz seguro cyber. Legal. Boa. Valeu aí. Te tirei da zona de conforto. Foi totalmente inesperado, mas saiu bem. Quer fazer alguma pergunta aí, Fernando? Eu te coloco na saia justa também. Não. Pensando assim... É bom colocar na saia justa. É legal, né? Eu não. Depois eu te coloco também. O que você viu por lá? O que você vai drivar para esse ano ou para o próximo ano? Olha, não tem como eu não pensar em proteção de inteligência artificial, tá? É uma coisa que a gente começa a desenvolver esse ano, já pensando projetar isso no roadmap de 2026, tá. Né? O Banco ABC possui um roadmap de cibersegurança com uma projeção de 3 anos, mas ele é vivo, ele é revisado anualmente, né? E totalmente alicerciado pelo comitê executivo do banco. Né? Então, nosso trabalho durante o ano corrente, já está projetando a visão de curto prazo para o ano subsequente e já tendo expectativas dos próximos 2 anos. Né? Nosso segmento
acho que ainda bem, é um segmento vivo, né? Sim. Né? Então, não tem como você falar assim, o que eu projetei para 3 anos, aquilo Vai manter, efetivamente vai ser mantido. Ele é uma Uhum. projeção, mas que nesse meio tempo, dependendo do que acontece no cenário e muito tracionado pelas transformações de tecnologia, a gente tem que alterar essa visão e reprogramar o nosso roadmap. Prioridade muda, né? Às vezes. Prioridade muda, de fato. Sabe que lá na Security for IT a gente faz revisão semestral, cara, Semestral. de tendência. Porque Porque tá muito Até porque rápido, você cara. está no outro lado do balcão e você tem que ter essa capacidade de apresentar essas tendências para os clientes, né? Mas a gente faz revisão semestral. De portfólio, de porque coisa. a gente tem que ser um canivete suíço. Tem que estar pronto para as necessidades. A gente ficar fixo ali naquele portfólio, não vou atender sua demanda, não vou atender o que o seu negócio precisa. Aproveitando esse assunto, como vocês lá na RSA viram esse stand aí? Stand não, esse pavilhão com as startups aí, vocês já estão pensando em trazer novas tecnologias? Já. Como que tá? A gente já está conversando com o pessoal para trazer alguma coisa para cá nova. Teve algumas coisas interessantes lá, a gente deve ter novidade breve aí. Quer dar um spoiler? Ó, Quer que eu dê um spoiler? Não, pode dar um spoiler. talvez né? não o fabricante, mas o Não, a tendência, né? tendência. Eu acho que é a tendência. Fabricante tem de A a Z. Né? Eu gostei muito de um de segurança para app, tá? Achei de extrema facilidade de você conseguir embarcar a segurança em app. Você só precisa colocar o código lá, o APK, seleciona quais proteções você quer. Embarcar na aplicação, Embarcar. no app, ele... Do outro lado, ele já sai o APK novo, se publicar lá na Google Play, ou ele já sai no modelo da Bom. Apple Store, com as proteções do app, centenas de proteções, e você só precisa escolher qual que é. Achei muito fácil de usar, né? de operacionalizar no dia a Você dia só ali. precisa escolher ali quais seguranças você quer embarcar no app. E hoje quem não tem app, né? Varejo tem app, banco tem app, todo mundo tem app. No mínimo para fidelizar o cliente, né? Governo tem app, né? É. Todo mundo tem. Essa eu achei bem legal. E a outra que me chamou muito a atenção foi a de anti-ransomware, específica de anti-ransomware, com 2 diferenciais que eu vi em relação à EDR. Bom, primeiro, o próprio discurso deles é não concorro com a EDR. Né? O papel do EDR é o quê? Tentar garantir o maior nível de proteção possível dentro do endpoint. Mas ele não se propõe a ser um anti-ransomware, né? Ele te garante, né? Que Não te garante. Uhum. E essa solução que a gente viu, eles têm 2 capacidades que eu achei importante, né? Eles conseguem capturar a chave de criptografia lá no momento de ataque, início, né? né, do ataque do ransomware e descriptografar os arquivos que eventualmente foram criptografados nessa máquina ou na outra. Isso nenhum EDR faz, né? E a proteção contra exfiltração de dados, né? Porque, só para contextualizar, a gente tem a ação do ransomware que criptografa os dados da máquina e ainda rouba os dados originais, manda para fora e pede resgate daqueles outros dados também. Esse é o poder da barganha para você pagar, né? É isso aí. É, É o valor, é o... Entra no âmbito reputacional. não sei o que eu roubei, né? Mas vale alguma coisa para você. E atrapalha a sua reputação. Acho que vale uns 200 bitcoins. Você que decide se vale ou não. Vale. Né? Então, essa proteção nenhum EDR faz, né? Contra a exfiltração dos dados. Não que eu saiba. Desculpa se eu falhei. Mas, assim, 2 características são essenciais. Cara, se você consegue descriptografar os arquivos e proteger para que eles não saiam fora da empresa, cara, é imbatível isso daí. Pensando nisso, esse tipo de solução, pensando num framework do NIST, isso você acha que entra numa parte de detection ou de recover? Boa pergunta, né? Eu acho que eu falo porque eu já me peguei onde que eu posiciono esse tipo de solução
Detection, acho. Eu acho que ela entraria em detection. Acho que entra em recovery. Eu acho que é nas duas, porque... Não, sem dúvida é nas duas. Mas você tem que colocar numa caixinha. Então eu iria no detection. Eu iria no recover. Eu vou no recover. Porque esse cara é o meu seguro, entre aspas, né? É a minha última chance de... É o meu last mile. Last mile, isso. Porque assim, tudo bem, né? As empresas investiram muito Zilhões, dinheiro, né? Zilhões. Em manter backup, né? Porque como é que você garante restaurar o ambiente? Com air gap. Tem solução de backup que consegue identificar ransomware, né? Olha, eu tenho backups íntegros, Sim. então eu sei que esses são os que eu tenho que voltar, porque aqui já fiz backup de coisa cagada. Criptografada. Abriu o francês, né? Total. E, assim, diversas outras ferramentas para garantir. Mas, cara, essa dor, você fala assim, não, tudo bem, eu tenho backup, mas eu vou ficar 2 dias fora recuperando o meio ambiente. Por isso que quando eu olho para uma solução deste tipo, e ela sendo realmente efetiva, ela tem um poder de você não esbarrar dependendo do local que você está. Eu estou falando no mundo, tá? Dependendo da legislação que você está. E não ter que você pagar um resgate que em determinado local, região do país é ilegal. Sim. Certo? Pagamento de resgate. Ok? E o recover time. Você tem backup? Tem. Todo mundo vai ter. Agora, qual é o recover time para você reestabelecer o seu ambiente na normalidade operacional? Então, esse tipo de solução... Seu plano de continuidade de negócio tem isso aí, ó. A gente precisa de X horas para restaurar um ambiente que eu não sei qual foi o tamanho do impacto. É isso. Então, eu não desejo isso daí para ninguém. Para ninguém. Eu acho que para nenhum segmento, para nenhuma empresa. Sim. Então, tirando o âmbito regulatório, eu acho que no meu stack de solução tecnológica, olhando para os pilares do NIST, eu enquadro ela ali em recover. Detection eu tenho um monte de coisa. Mas você não acha o fato de você estar voltando IPS, Mas você não acha que ele está ali como uma ação proativa. Tá monitorinando o tempo todo? Porque você tem que estar com ele instalado antes. Ele está instalado antes, mas vamos lá. Ele sofreu... Cara, aqui é aquela teoria... eu vou entrar com conceituação e aí é o meu conceito, tá? Então, assim, cara, eu fui criptografado e tenho a chave para descriptografar. Ou seja, aconteceu. Reação. Então eu estou me recuperando de uma ação. Então eu coloco ela como recuperação. Entendeu? Se eu tivesse de maneira preditiva ou reativa parado a execução, aí eu entro no âmbito de detecção e resposta ao incidente, onde eu posiciono uma solução de EDR. Por exemplo. Um EDR vitaminado. Vitaminado. Tá. Né? Então, aconteceu, ok, vou voltar. E a parte de proteção de filtração de dados? Eu não falei que a resposta era sim. Eu falei, é uma caixinha difícil de encaixar ele. Isso. É difícil de encaixar ele. Tem soluções que você vai ter que esticar o chiclete ali na sua. Tem aqui, eu uso a mesma solução. Mas eu acho que talvez eu continuo colocando ela ali e recuperar. Vai depender do jeito de cada um analisar. Mas isso, eu acho que é o ângulo de visão. Sim, eu acho que prevenir que os dados saem da empresa, né, por alguma ação maliciosa, eu sempre acho que é na minha concepção, sempre é uma ação reativa. Tá.
Entendeu? Pelo o fato de você bloquear antes de acontecer, você acha que é uma coisa reativa? Eu não consigo prever a intenção. Eu consigo tomar ação depois que aconteceu uma ação. É só meu ângulo de visão, assim, entendeu? É que eu falo. Pra mim, Nesse âmbito, assim, eu não consigo bloquear algo que alguém teve a intenção, ainda mais no mundo digital. Uhum. Entendeu? Como que eu vou ser preditivo? Mesmo que eu utilize... Romero, vem comigo. Vem comigo na minha animação. Mesmo que eu utilize de tendências de behavior para fazer uma análise comportamental, para tomar uma decisão, tudo já aconteceu. Você está baseando em padrões que o usuário ou o que quer que seja fez aí no Mas histórico. todos esses eventos já aconteceram e ficaram no passado para que eu conseguisse tomar ação, mesmo que em fração de milissegundos. Compreendeu? Sim. Pegou a visão? Não, eu entendo a sua visão. Eu acho que... Eu não tenho como prever o que está passando na sua cabeça. Mas aí você não concorda que todo mundo está na caixinha do reativo? Eu tenho que prever o seu tracking. Eu tenho que conseguir rastrear você para tomar uma ação mais rápida que você. A predição, ela vem vir baseada em histórico. Vai vir baseada em fatos que aconteceram, mas seja com você ou com alguém do mercado que você vai usar. Mas tem um cliente zero em algum lugar. Vai ter um cliente zero. Isso. Então, o que Se for você. O que eu chamo de segurança preditiva não é prever o futuro. Uhum. Certo? Sim. É você pegar insights do que já aconteceu, seja com você, com o seu histórico do seu ambiente, seja com o que aconteceu em um segmento, uma tendência de ataque que vem acontecendo em uma localidade que está a 5 horas de fuso diferente de você. Você aproveitar esses insights e tomar uma ação preditiva para que aquilo não ocorra no seu ambiente. Entendeu? Essa é a vantagem do fuso. E que a gente essa é a fala vantagem lá no comecinho, que é a vantagem do fuso. E que talvez o brasileiro tenha que se aproveitar. Sim. Teve um ataque anos atrás que aconteceu isso, né? Começou a pipocar na Europa. Não lembro que ataque específico. Na Ásia, né? Começou vindo da Começou Ásia. a pipocar e quando chegou aqui já estava mais ou menos. Já tinha uma assinatura, já tinha. Era o Covid. Esse. Pode ser. Esse não estava. Não, foi antes desse. Mas não tem diferença, né? Vírus é vírus, né? Vírus é vírus. Forma de spread malware é malware. Exato. Começa assim. Trânsito é assim também, né? Tem um incidente de equipe, já... Como é que vocês estão vendo, assim, até pelo relacionamento que vocês têm no mercado financeiro e com outras empresas, né? Como é que as empresas estão se posicionando em relação ao mercado de cyber, essas novas tendências, os riscos, né? Principalmente, a gente tá falando bastante de IA, mas não tem como não falar de IA, né? Não. E aí você tem IA para o bem e IA para o mal. Sim. Né? É uma realidade já. Para nós, né, não é uma realidade para o pessoal do dia a dia aqui, né, que não é de cyber ou que não é de TI. Talvez não seja tão realidade assim, né, na maioria. Mas para a gente é. Né? E aí, como é que vocês estão vendo o mercado brasileiro e os segmentos se posicionando em relação a essas... Com a inteligência artificial. E o advento disso, né? Tipo, tudo que pode acontecer. Porque a gente tinha, até então, uma limitação das pessoas, né? Por mais que você tenha um time de pessoas que criam malware, criam ransomware, que atacam e tudo mais, e esses caras não dormem, né? Mas a escalada estava limitada à quantidade de pessoas. Exato. A escala, né? Agora não tem mais escala. A escala é infinita. Ó, o jogo vai mudar, hein? O jogo vai mudar, eu acho que pro negócio vai mudar, eu acho que traz uma velocidade e uma capacidade de você fazer diversas análises e automações dentro de uma IA, né, pela massificação de dados que é necessário para você formatar uma inteligência, né? Eu acho que é muito mais rápido do que às vezes a gente
pela velocidade da computação, de tomada de decisão e de formação de uma opinião para você tomar um caminho. Então, acho que isso vai mudar a dinâmica muito rápido. Tanto seja, sei lá, numa análise de crédito, num processo de prospecção de vendas, você entendeu? De procurar uma assertividade no que você vai vender para aquele cliente específico, porque você já reuniu um monte de massa de dados que você consiga ser mais assertivo na sua venda, por exemplo. Para cyber, acho que isso vai transformar ao máximo a forma em que você faz a análise daquela massa de dados que você tem de diversas soluções para tomar a decisão de contenção. E detecção também. Detecção, recuperação, tudo. Acho que esse é o caminho. Vai. Um parente, você vê a IA concorrendo com o CIEM, né, na interpretação dos dados, a velocidade que consegue analisar e não depender de regras. Sim, foi uma discussão que eu tive hoje com um provedor de MSS, um provedor de SOC, né, que teve lá no banco hoje, e eu trouxe essa comparação porque o SOC, como a gente conhece anteriormente, ele está morrendo, né? Até pela velocidade, da forma que as ameaças estão chegando, a velocidade que as coisas estão chegando, ele está ficando um pouco atrás. E esse provedor trouxe, realmente, antes de eu perguntar, ele já havia comentado já que ele está trazendo uma série de melhorias na operação dele, realmente para tirar vantagem de IA, né, de toda essa tendência atual, realmente para reduzir tempo de resposta. Então, reduzir tempo de resposta e reduzir, vamos dizer assim, interação com humanos. Então, eu consigo mais rapidamente aí ter alguma resposta, ter alguma ação em cima de um... Eu até comentei com ele, então, esse vai ser o novo SOC, vai ser o nova... Eu acho que a gente está, se me permite, né? Claro. A gente está exatamente no momento de transição do que a gente conhece como SOC e o que vai ser o SOC. Sim. Não é a hora de falar assim, vou montar o SOC. Cara, não tem nada definido agora. Se você não tem, procure uma alternativa. Espera um pouco, cara, porque assim, IA vai ajudar, vai tirar o cara do nível 1, vai tirar, daqui a 2 anos, vai tirar o cara do nível 2. O ganho de eficiência operacional, né? E depois que tiver sido feita uma boa curadoria na inteligência artificial para tomada de decisão na resposta, é o 24/7 que não dorme, né? Vai ser muito bom isso aí, né? Você vai ter um analista sênior ou até mesmo especialista 24/7. O que a gente... E um só. E eu acho que você vai fazer faseado, né? Você vai começar em agregar dados. Ok, mas... detecção. Até chegar porque na ação. Natural, né? Até chegar na ação, não é? É diferente de como o outro lado enxerga o potencial da inteligência artificial, né? A gente ainda tem que fazer um processo de experimentação, validação. Pô, esse cara tá agindo como eu agiria mesmo, como humano e tal, né? E vai fazer. Vai. Não vai. É algo que vai acontecer. Vai. Né? Então a gente tem que apostar. Isso é benefício para responder aos incidentes de segurança. Eu não estou falando que isso vai substituir todos os seres que estão ali trabalhando. Jamais. Mas... Eu te falei que eu estou criando um agente meu. Não, eu tenho um conselho. Eu tenho um conselho para mim? Não. Eu criei um conselho. Um conselho. Você está no nível mais avançado. Com 55 personalidades da história. Eu vou lá e converso com ele. Tem Maquiavel, tem... Várias visões. Tem Leonardo da Vinci. Eu vou lá e converso com ele. Tô com um problema, vamos lá. Qual que é a sua opinião? Putz, eu achei que eu tava muito adiantado. Não, eu tenho um conselho. Eu tenho brigas comigo mesmo agora. E eu botei lá. Pô, legal, hein? Se você quiser, depois eu deixo você usar lá. Eu quero conversar com você. Não, mas não sou eu. Não tá no GitHub? Já põe o link aí embaixo. Não, o interessante quando você fala de inteligência artificial, a maioria das pessoas elas tendem a ir para
uma visão de catástrofe, né? Sim. Nossa, As as máquinas. máquinas... Gente, É que o pessoal cresceu assistindo Terminador, né? gente, assim, quem faz isso é o ser humano. Né? Mas Então, assim, quem construiu a inteligência artificial é o ser humano. Se você não tiver mais o ser humano aí, você não vai ter mais essas tendências de evoluções. Mas O que a gente vai colocar é... Pensa que você falou de pessoas isoladas com opiniões diversas e distintas sobre os mais diversos temas para te aconselhar. E que, em teoria, no mundo normal, primeiro você teria que conhecê-las. sim, tem Né? personalidades ali que já morreram há muitos séculos. Exatamente. Que você está a um clique de reunir todas essas informações de maneira muito rápida e, porra, vamos pra... Mas especificamente de inteligência artificial, faz alguns dias eu assisti um podcast, que eu não vou lembrar o nome, e tava o Walter Longo lá, não sei se vocês lembram do Walter Longo. Sim. Ele tava falando assim que o pessoal precisa parar de olhar inteligência artificial como uma ameaça e entender que a gente está na possibilidade de ter super-humanos. Sim, Porque um humano com a inteligência artificial vai se tornar um super-humano. sim. Cara, barreira de idioma vai acabar. É, Porque você já pode falar português, sai inglês do outro lado, sai chinês do outro lado. Que fronteiras a gente vai ter? Não vai. É que talvez esse tipo de possibilidade, né, de acontecimento desses fatos, talvez para algumas pessoas se torne aquilo muito Assustador, né? Assustador. Não é assustador, é evolução, né? Para quem gosta de tecnologia, A galera da nossa idade aí, não vou revelar os números, mas a gente tá antenado, né? E acho que primeira vez que eu vejo gente se reciclando assim, muito forte. sim. Né? Porque a gente é da era do começo da internet, né? A gente estudou tudo isso em apostila. A gente passou o cabo que hoje, né, funciona na Exato. internet. Quem que afundou esses cabos no oceano sim, para exato. fazer os grandes backbones, Né? Desenhar backbone. Eu Exato, lembro, há isso, muitos anos atrás, a isso. gente sentado no chão desenhando. Sim, Não, tá. não é saudosismo, é que para Não. tudo que aconteça Pô, mas- hoje existe um foundation. Não, a gente E como construiu. qualquer coisa evolutiva, para você evoluir de uma maneira consistente, precisa de uma fundação. não chegamos do nada aqui. Né? Exato. Né? Não apareceu. Tem um foundation por trás. É. A gente foi precursor da construção ou participou de grande parte do Eu vou falar. do Não, e a foundation. nossa geração é a geração única, tá? Pegou, né? Não, porque a gente viveu o analógico Sim. e o digital. Então a gente foi lá, videocassete com controle. TV sem controle. Videocassete, né? O pessoal nem sabe o que é, mas TV sem controle e tal, e a gente ajudou a construir o que tem hoje. Né? Então a gente é uma geração única. Porque a geração antes da gente só viveu no digital, só viveu no analógico, e a geração de agora não conhece o mundo, você tem que esperar revelar um filme para ver as fotos. E não exija delas isso. Não é o exigir, né? Mas assim, Ó, quer falando- dizer, Só um parênteses, vai. Que é engraçado. Uma vez saiu eu e esse cara aqui de carro, falou, precisamos comprar um mapa do Brasil, né? Aí pegamos o carro e saímos na rua. Falei, vai ter alguém vendendo mapa isso já era mais de 1 hora da no manhã. Tá? semáforo, né? Isso já era mais de 1 hora da manhã. Achamos. Voltamos pro escritório, começa a desenhar um mapa de backbone de uma telco que vive até hoje, né? Até hoje ela tá aí. pra onde você tem que ir? Redundância. Pra onde você vai passar? Se Nossa. cair aqui, pra onde que eu vou? Roteia pra lá. Escrevendo. Não, apaga. Passava álcool. Não, lá. aqui não tá bom, não. Tem que passar por ali. Tem que ir pelo rio, passa. Então, pô, é muito o começo da internet, né? Sim. Pessoal, a gente tá chegando no Nos final momentos aí finais, do né? momentos finais. Algum outro ponto que a gente não esbarrou? Cara, a gente falou de tendência. Falou um pouco da RCA, falou de tendência, falou de IA. Muito de IA. Mas Não tem como Não tem fugir, como, cara. né? A Não gente tem tá jeito. muito, né? Então, né? você vai pro RSA ano que vem? Gostaria de ir? Provavelmente, com certeza. Eu acho Provavelmente, com certeza. que
Vou botar com certeza, né? Eu acho que é importante e vai ser um bom feedback do que nesse ano a gente vai encontrar já de evolução. Então, vou fazer uma pergunta difícil. O que você espera ver na RSA 26? Olha, Momento mandinar. 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 Ela não vai reclamar. Assim, eu vou pelo mais básico, que é encontrar o que a gente falou de proteção de inteligência artificial mais consolidado. Uhum. Então, não na forma embrionária, mas já mais firme. Uhum. E acho que a gente já vai ter uma visão de SOC diferente do que a gente já tem lá. Talvez essa seja uma tendência aí do ano que Eu vem. acho que ano que vem vai ter muita coisa de SOC. Mas proteção de IA. não vamos chamar SOC 3.0? A evolução. Next Generation. Era isso que eu ia falar, Next Generation SOC. NG SOC. NG SOC. Porque sempre é Next Generation, né? Independente da Mas versão acho que tá. que já numa visão de automação de resposta a incidente em um nível muito elevado. Você acha que a gente já vai estar vendo Preditivo. automação, não só consolidação? É muito elevado. Já Não vai é estar na generativo, automação. vai ser preditivo o negócio. Já Eu acho que vai vai estar ser- num nível muito elevado já. Simulando aí alguém já tomando uma ação no ambiente mesmo. Já não Vamos dá ver o- quem desponta aí nesse Nesse segmento. programa aqui, para 26. Eu acho que Porque é Apostaria baseado em nisso. software, né? Não vai ser... Prestação de serviço não vai ser isso. Precisa de uma inteligência por trás. a minha aposta é essa, o ganho de know-how da inteligência artificial na necessidade de responder rápido ao incidente. É para essa linha que eu tô. E você acha que isso aí vai vir de um grande player estabelecido ou dos maluquinhos lá de Israel? Acho que Não isso, fala assim, meu. Eu tenho muitos amigos lá. eu acho que isso vem de uma maneira mais com a visão mais aprimorada por uma startup e vejo empresas consolidadas Copiando. não copiando, mas tentando melhorar o que é hoje, dando um facelift. Trazer uma formatação mais, Um facelift. mais negócio. Um facelift do que é já constituído. O bom é que fica no YouTube gravado lá. Ano que vem a gente Dá olha... pra Pode resgatar. revisitar. Isso. Não precisa E nem aí fazer fala cápsula assim, do tempo. A gente bate no peito aí. Eu falei, né? Eu Eu te cantei disse. essa bola. Eu te disse. Acho assim, né? Acho que não é bola de cristal. Acho que vai para esse caminho. Né? Tem muito jeito. Acho que vai por aí. Você enxerga algo. Não, eu vejo que hoje o mercado de AI, de proteção de AI, está um pouco nebuloso ainda, tem muita tecnologia, mas eu acho que em algum momento vai ter essa... Alguém vai despontar, como, por exemplo, o Orca aí despontou nesse cenário aí de proteção. Você Vai tem chegar alguém. razão. Porque assim, a questão ainda de o que proteger da inteligência artificial, tá? Como que eu protejo o céu? PII? Abusando da inteligência artificial, né? Como que você pode explorar, vamos falar como o bom brasileiro, né? Como é que você vai Não, ó, tentar ludibriar a IA, ela não. te dá uma resposta ou sai fora aí do script que ela deveria seguir? Né? Última pergunta. O que define aí para vocês o RSA? O evento mesmo. Cara, eu acho Poucas palavras, assim. Eu acho que hoje em dia é o principal evento de você ter um choque de novas tendências. Eu falaria isso, o concentrador de tendências aí, desde as tendências das grandes empresas quanto dessas startups aí, que vão ditar a tendência para os próximos anos. Né? Tem que ir pro RSA com a cabeça aberta, né? Ah, total. Fora, sem preconceito. E de tênis. Não, Para total. andar às vezes- bastante. Não, de tênis. Vá de Se pudesse, tênis, vá de Crocs, Não, né? não inventa muito. vá o mais confortável possível para andar, para gastar o tempo, aproveitar ao máximo. Eu acho que se preparar
Ah, isso Olha, é importante. cara, eu fiquei numa dúvida agora. Isso é importante, né? A preparação, ela vai muito de uma racionalização que você pretende buscar, certo? Certo. Você já idealizou alguma coisa que você quer ver. Olhar o mapinha, onde tá. Eu quero ir É. ver isso. Cara, vá pra não Mas ficar preso no que mas- você pensa em ver. Vai pro disruptivo. Mas vá preparado para ouvir. Vá preparado, Claro, prepara assim, cara, ali não... pega uma mapinha, segmento e fala, ó, no primeiro dia eu vou nesse segmento. E passa o dia ali, não fica olhando É o que na resto. prática são 2 dias, certo? É um dia e Então, meio, assim, né? Não, 2 dias. 2 dias e meio. 2 dias full. Pega um dia para cada lado dos estantes, Foi isso que eu fiz. né? E se você puder preparar mesmo esse roteiro, dá uma olhada quem são os fabricantes, do que eles estão falando, porque existe lá a Sim, publicação. se você tiver esse tempo de entrar, olhar cada um, tal, chamar Já a tem data atenção, divulgada pro RSA do ano que vem. ok, faça Fevereiro. isso. Fevereiro, é. Ixi, vai estar mais frio. Já tá Faça declarado. isso aí. Eu acho que é importante você estar preparado para otimizar, talvez, questão de tempo, eu não sei. Mas eu acho que o fundamental que o Fernando falou, vá com a cabeça aberta, cara. Porque ali você vai. Talvez para algumas pessoas vai tomar um choque de realidade Sim. do que é o que está por vir. Fora isso, para quem não sabe, tem o pub à noite, né? Tem o Tem pub dos uma brasileiros. rotina da comunidade brasileira Sim. lá, tal, né? A gente se reúne lá no mesmo pub toda noite. No final da noite, todo mundo vai pro pub lá, se encontra. Não importa o que eles façam, tá todo É, mundo no final do Todo pub. mundo vai pro jogo de basquete. Tem vários pro não eventos sei em o que lá, paralelo, tem né, à vários noite, eventos. Não, ocorrem vários eventos, mas o final lá é o mesmo Quando pub. dá 11, meia-noite, vai todo mundo pro pub lá. E aí, Terra Brasilis. Exatamente. É a reunião ali, né, da comunidade, acho que brasileira do evento, né? É. Acho que também o Brasil deveria tentar montar um arquipélago de empresas brasileiras Eu acho que dentro seria- do Acho RSA, que seria um né? negócio interessante, né? República Federativa do Brasil. Porque lá a gente Né? A gente Estados vê... Unidos do Brasil. eu acho que é uma mais tinha alguns bacana. países com um espacinho reservado, né? Sim, Então, você vê lá... os fabricantes brasileiros talvez tivessem se juntar e montar um espacinho lá em conjunto. Talvez um dia chegaremos de usuários para criadores, né? Pra tá na vanguarda aí, nós né? somos bons consumidores e talvez com bons estudos de caso, né? Cara, a gente tem Brasil, bons desenvolvedores, muita coisa nasce aqui, Eu sei, né? eu- O Internet Banking, por exemplo, Nasceu aqui. Eu acho que o Brasil tem uma capacidade de criação muito grande e a gente desperdiça, porque não, a falta gente- investimento, né? não, a gente faz muito com muito pouco. O volume Mas de falta vezes- o patrocinador do tipo, Sim. faz aí, né? Pesquisa, desenvolvimento, A falta. forma de desenvolvimento, Sim. desenvolvimento de negócio é totalmente diferente. Sim. Então, Somos o país do futuro. é isso. Esperamos ser o país do presente. Eu espero a gente tá lá. A gente chega. Palavras finais aí, Romero. Bom, eu queria agradecer essa conversa. Passou rápido o tempo, né? Não sei nem quanto tempo foi, mas passou 2 bem horas. rápido. Foram 2 horas. Nem Foi parece. bem legal. Até reviver um pouco aí dos eventos passados aí, discutir um pouco de tendência. Então, é agradecer e convite para mais. Obrigado você aí pela presença. Obrigado. Obrigado pela parceria também, né? Agradecer aí novamente o convite. Estou sempre à disposição para a gente falar do tema de cibersegurança, que eu acho que é o principal tema Sim. para nós, né? Para nós não tem outro tempo. Né? Falando de cibersegurança. Acho que 2 horas, mas efetivamente, talvez se a gente for se estender mais, falta vai até embora. tempo, né, cara? vai É uma embora. coisa... não tem como resumir o que é a RSA Em 2 horas. em né? 2 horas. A gente consegue dar um spoiler e uma percepção do que é aquilo lá, né? A gente vai ter outros bate-papos aí sobre a RSA para tentar dar uma resumida aí, né? Pegar as perspectivas de vocês. De novo, obrigado aí pela oportunidade. É um prazer estar com vocês. Obrigado você aí também, Yuri. Não, a minha parte aqui é convidar todo mundo para seguir as redes sociais, né? Fala aí, da então. Security.
Então acompanha a gente Security for IT. no LinkedIn, no Instagram e no YouTube. No LinkedIn a gente coloca sempre matérias, alguma coisa todo dia. Então seguir a gente lá para acompanhar as tendências do que está acontecendo no mercado. Se vocês puderem também seguir os perfis, né? A gente vai compartilhar aí o QR Code. Eu e o Fernando, a gente tem feito bastante publicação no LinkedIn, justamente para trazer um pouco mais de informação, né? Não só para vocês, né? Mas para o mercado inteiro de TI, de segurança. E se vocês puderem seguir aí os nossos perfis, a gente agradece. Também do Yuri e do Romero também. O Yuri, né, tem uma trajetória super bacana aí nesses 25 anos aí, o Romero também. Parabéns pela trajetória, por ter passado os cabos para a gente poder acessar o TikTok hoje. Mas é isso aí, galera. Obrigado aí pela participação. Obrigado, Romero. Obrigado a pessoal. vocês. Isso aí. Obrigado.